Todos nós aprendemos muito num congresso como esse. E eu estou aqui como representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, né, da qual eu sou vice-presidente. Portanto, o que nós aprendemos da psicologia é uma questão fundamental para nós. E temos aqui uma quantidade muito grande de alunos, né, de alunos de graduação, de pós-graduação, que começam a se inserir na psicologia brasileira, podem ver a riqueza e a diversidade dela e podem aprender muito. E a ABEP está muito presente em muitos tipos de atividades, discutindo a formação do psicólogo, né? Discutindo a qualificação dessa formação, porque esse é o nosso objetivo, que cada vez mais o processo de formação seja integrado, qualificado, para a gente oferecer excelentes profissionais à sociedade brasileira. É o tipo de congresso que pessoas vão porque querem estar no congresso. Não é um congresso de ir porque você quer pontuar ou ter um trabalho publicado, etc. É um congresso para reunir, conversar, discutir. Então, é um espaço alternativo. Acho que é isso, por isso que o título, Ciência e Profissão. Depois desses 4 dias de encontro, o que nós tivemos aqui foi a expressão da diversidade, dos muitos lugares onde está a psicologia, dos muitos fazeres da psicologia, dos muitos diálogos. Pudemos mostrar, não só para as psicólogas e psicólogos, mas para a sociedade em geral, quais são os assuntos hoje do nosso tempo, do nosso país, que nos preocupam também. Então tivemos os diálogos impertinentes que trouxeram assuntos muito importantes para nós, a questão do genocídio da juventude negra, a questão da comunicação, a questão da saúde. Então nós podemos mostrar aquilo que incomoda a psicologia como incomoda o povo brasileiro. E também mostrar que nós temos o que dizer. Nós temos trabalho, nós temos pesquisa, estamos formando estudantes para pensar em todas essas questões. Acho que é um sucesso, sim. A impertinência é uma característica que os psicólogos deveriam não ter pudor em relação a ela. Eu acho que uma das coisas que caracteriza a psicologia é a gente não aceitar a versão dos fatos, a primeira versão. Nós sabemos que sempre pode estar por detrás das coisas algo encoberto, algo distante. Então, essa ideia da gente ser impertinente, revelador, desvelador, é um negócio legal e um diálogo bacana. Acho que essa oportunidade de encontro é a principal riqueza do Congresso. Mais do que a teoria que se troca, é o encontro humano que permite que a teoria se desenvolva. Foi um sucesso muito esperado, aguardado e realizado, concretizado, né? Foram mais de 7.000 pessoas promovendo a psicologia brasileira e o desenvolvimento humano, unindo o norte ao sul, o que foi muito importante. Esse processo de integração das pessoas foi uma riqueza, foi uma produção muito importante e atualizada da psicologia brasileira, que impressionou a todos os participantes, tanto os palestrantes quanto os estudantes e profissionais que participaram nas salas, lotando as salas, muitas salas lotadas, muitas atividades diversas, uma diversidade muito grande de atualidade da vida brasileira e a psicologia presente em todos esses movimentos. Também nos impressionou a presença da América Latina e a integração do Brasil com a América Latina nesse movimento da construção de uma psicologia que tem o protagonismo e a cara da América Latina, Brasil e países da América Latina, todos juntos, irmanados, e isso tudo fez essa riqueza que traz o sorriso para as pessoas, traz o sorriso para o coração das pessoas e traz este movimento
de apoio da psicologia brasileira aos movimentos sociais, aos movimentos comunitários, a esse movimento da vida, da psicologia e do país nesse momento. Então eu estou muito satisfeito, eu estou muito contente de estar sendo um participante deste movimento e desse congresso. E sinto que esse congresso já desenha o próximo congresso Ciência e Profissão daqui 4 anos, porque isso é um evento que toca muito as pessoas todas que participam, tanto os profissionais que apresentam trabalho, como os profissionais que vêm assistir, os estudantes que já se miram e daqui 4 anos estarão aqui como profissionais. Então foi muito trabalhoso, eu imagino, todo o trabalho que foi desenvolvido e a satisfação é proporcional à quantidade de trabalho que foi dedicado para a construção deste congresso. Então você tem atores que todos estiveram presentes no Congresso Nacional quando se discutiu o Plano Nacional de Educação. E qual é a diferença entre eles? É uma diferença de horizonte de sociedade. É uma diferença ideológica. Alguns vão lutar para umas coisas e outras vão lutar para outras. É fantástico você estar junto com as pessoas e cada um promover aquilo que tem de melhor de si, né? Então a gente cruza aqui pelos corredores as diversas pessoas das diversas entidades, que é a maior riqueza, né? E poder reunir todos eles dentro de um espaço, eu acho que a gente está diante de um sucesso. Esperamos contribuir para um projeto que aponte para a transformação social, para o enfrentamento da desigualdade, para a garantia de direitos. Nesse sentido, são importantes também os psicólogos e psicólogas, pesquisadores, profissionais, estudantes que se dedicam a uma psicologia comprometida com as questões do seu tempo. Uma satisfação, sabe? Olha, nossa, a psicologia, a importância dela. Então as pessoas falam isso, ficam relembrando, lá no congressão a gente foi, aconteceu. Então tem uma repercussão muito interessante. A gente procurou trabalhar um pouco mais isso no sentido de solidificar essa repercussão, né? Então, por exemplo, a gente tentou marcar, que é uma outra coisa que está acontecendo no Congresso, algumas reuniões temáticas onde as pessoas se articulem. Nós temos preocupação com esse tema, vamos aqui conversar, como é que a gente pode continuar conversando depois do Congresso. Então, a tentativa de organizar coletivos em torno de determinados temas para essa repercussão ser mais consistente, consequente, né, para ela continuar de alguma forma. Acho que tem toda uma ideia também de repercutir as temáticas, por exemplo, essa dos diálogos impertinentes foram gravadas e vão ficar no site. Então, para além dos anais que a gente tem normalmente, a gente tem lá os vídeos que foram produzidos que as pessoas vão poder acessar, para ir repercutindo não só na boa lembrança de que foi um evento interessante, mas que temos coisas a continuar discutindo a partir do Congresso. Acho que esse congresso marca o compromisso da psicologia com o campo social das políticas públicas. Então, novos temas, novos campos, novos desafios em relação às políticas públicas aparecem aqui no Congresso e aparece a psicologia pensando essas questões. Por exemplo, a gente discute hoje aqui o tema da habitação, que é um tema pouco presente na discussão da psicologia, né? De pouca inserção direta da psicologia nas políticas propriamente de habitação, mas que estão relacionadas a outros campos em que a psicologia, ao se inserir nas políticas públicas, vai identificar, vai encontrar essa demanda, né? Assim como o tema da participação popular, o tema da cultura, né? Foram temas que estiveram aqui. Penso que a possibilidade de ter realizado os diálogos latino-americanos dentro do Congresso Nacional Brasileiro Psicologia, Ciência e Profissão foi também muito rica, na medida em que a gente pode pensar a psicologia brasileira no contexto latino-americano. Reconhecer a nossa condição de país latino-americano é fundamental para a gente avançar na psicologia, na medida em que a gente reconhece as marcas da condição latino-americana na subjetividade do brasileiro e a construção de uma psicologia que dialogue com a psicologia da América Latina, né? Acho que a gente tem ainda uma participação grande de movimentos sociais, de trabalhadores de outras áreas nesse congresso,
que é também um ganho para nós, na medida em que a gente pode fazer o diálogo com outras áreas do conhecimento que têm interface com a psicologia, contribuindo com um saber menos fragmentado, né, e mais plural, mais dialogado, que também reflete os espaços da nossa prática profissional, que se dão cada vez mais na interlocução com outros trabalhadores de outras áreas, de outros campos. E a questão da participação de movimentos sociais, de usuários, em mesas, em debates, enfim, da sociedade civil organizada, que também é uma perspectiva fundamental para a psicologia, na medida em que a gente tem que construir a nossa prática profissional orientada pela necessidade da população brasileira. E a fala do usuário é sempre inequívoca, no sentido de apontar a direção ético-política pautada pelas necessidades vividas no seu dia a dia, enfim. Então, acho que essas são algumas marcas aí desse momento em que estamos na psicologia, que claramente se evidenciam nesse congresso.